Olá, galerinha, paz e Senhor Jesus para todos. Aqui é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Largo de Santos, tá certo? Da classe de adolescentes, né? Estamos aqui mais uma vez para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus e hoje é a nossa lição de número 3, amém? Então a gente trabalha aqui com a idade de 13 e 14 anos, da classe de adolescentes, e a revista do nosso trimestre tem como título Cremos, né? E a nossa lição de número 3, ela traz por título Em Jesus Cristo, o nosso Salvador, tá certo? Então a gente vai aprender aqui um pouquinho mais sobre essa questão. Então a gente agora vai fazer uma pequena oração e logo em seguida a gente vai entrar aqui na nossa lição, sem mais delongas, amém? Eterno Deus e Pai Celestial, te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui aprendendo um pouco mais do teu palavra. Que o Senhor venha abrir nosso entendimento, Senhor, que o Senhor venha abrir nossos corações para que nós possamos absorver a tua palavra e aplicar ela no dia a dia. Então, Senhor, continue nos abençoando, continue nos guardando e livrando de todo mal, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, alegres, dentro da Tua Palavra. Então, Senhor, é que eu te peço e eu já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre, eternamente. Amém. E graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui, né, galera? A gente está na nossa terceira lição, tá certo? Mais uma vez, o título da lição é Em Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Aí o primeiro ponto traz uma pergunta, né? Quem é Jesus de Nazaré, né? Esse nome, né? De onde é que vem o Jesus de Nazaré? Aí a gente sabe, vamos aqui fazer um pequeno panorama da história, né? A gente sabe que Jesus nasceu através de uma virgem que foi Maria, né? Deus foi lá e escolheu ela, bem-aventurada é tu entre as mulheres, que darás a vida ao Salvador do mundo e tal. Então ele foi lá e escolheu a Maria, né? E a Maria era casada com José, né? Mas ela não tinha tido ainda relação sexual com José, né? Que ia ser o seu marido. Ela não havia tido relação sexual com ele ainda. Então Deus escolheu ela, né? E também foi lá e se revelou para José, dizendo que ela daria a vida e tal, que José tinha que continuar com ela, tinha que acolhê-la, tinha que ajudá-la e tudo. José entendeu essa mensagem, tá certo? Porque ele poderia muito bem ter dito, não, pois então você fique aí que eu não quero mais nada com você. Mas não. José entendeu que ela ia dar à luz ela ia dar à luz ao Salvador do mundo, tá certo? E o que acontece, né? Esse nome Jesus de Nazaré, porque Jesus, ele teve o quê? Ele viveu, vamos dizer assim, uma boa parte da sua vida numa cidadezinha chamada Nazaré, né? Era uma cidade bastante humilde, pobre, tá certo? Que, inclusive, numa das passagens da Bíblia, tem lá, né, citando assim, e porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, por aí vocês tiram, né? Que Nazaré era uma cidade bem humilde, bem pobre mesmo, e outras pessoas até discriminavam a questão da cidade. Mas dali é que ia sair o Salvador do mundo. Então veja como é que Deus faz, né? Ele contraria totalmente a lógica humana, tá certo? Então, quem é Jesus de Nazaré, né? É o Jesus que nasceu, teve que fugir quando menino, porque o rei foi lá e mandou matar todas as crianças, porque ele já sabia que ia nascer essa questão do Salvador, ele mandou matar, então José teve que fugir com Maria, né? E posteriormente ele retornou para começar o seu ministério. O ministério de Jesus ele durou 3 anos, né? Ele durou cerca de 3 anos, foi o tempo do ministério de Jesus, tá certo? Então, Jesus foi lá, cresceu, né? Teve lá seus ensinamentos lá pela sinagoga e ficou adulto e começou seu ministério, né? E qual era a missão de Jesus, gente? Né? É outra, vamos dizer assim, é outra pergunta. O que vocês acham? Qual era a missão de Jesus? Para que é que ele veio? Né? Vamos resumir aqui de forma bem simples, sem esticar muito, vamos dizer assim, sem esticar muita conversa, tá certo? A missão de Jesus era o quê? Prover a salvação de quem? Do mundo todo, ou para todo mundo, né? Então, Jesus não veio só para um grupo seleto, nem o A, nem o B, ele veio para todos, né? O evangelho ele é para todos, mas a gente sabe que nem todo mundo abraça o evangelho, tá certo? Mas a missão de Jesus é essa, prover a salvação para todo mundo. Amém? Ele viveu,
né? A gente sabe que Jesus viveu, porque a Bíblia está lá, é uma evidência de que ele veio, se encarnou como um homem e viveu, né? Mas Jesus era Deus, professor. Para ele era muito fácil as coisas. Não, mas quando ele veio para a Terra, ele se encarnou homem. Então ele passou sede, ele teve fome. A gente viu, a gente sabe que tem algumas passagens que fala lá, né? Que ele pede pão, o pão é a questão do alimento e tal, porque ele como um homem, ele sentia as necessidades, vamos dizer assim, da carne em relação à questão de alimentação. Ele precisava comer, ele tinha que beber água. Ele como Deus precisaria disso? Não. Mas se ele tivesse vindo só como Deus, né, as pessoas diziam assim, não, mas é porque ele tem poder, então para ele é muito fácil. Então ele resolveu se encarnar e ficar ali homem, tá certo? E ele viveu, né, como um homem. Seu ministério durou, como a gente falou agora, cerca de 3 anos, tá certo? Jesus morreu com quantos anos, professor? 33 anos, né? Então o ministério dele foi mais ou menos de 30 a 33 anos, foram 3 anos. E ele pregou o evangelho, né? E anunciou a chegada do reino de Deus, né? Durante que período? A gente acabou de citar, 3 anos. Então, Jesus foi que, vamos dizer assim, o maior missionário foi Jesus Cristo de Nazaré. Depois a gente sabe que teve o apóstolo Paulo, mas ele foi que trouxe as boas novas, né? O próprio Jesus foi ele que veio trazer as boas novas, né? Que é a novidade de vida. Porque ele morreu, ele ressuscitou, tá certo? Para que a gente tivesse acesso à salvação, né? Que a gente não fosse mais condenado à vida eterna, mas nós tivéssemos agora, vamos dizer assim, uma oportunidade de não irmos direto para a questão do inferno. Porque a gente sabe, gente, quem lê a Bíblia entende que existe céu e inferno, né? Então, tem a porta estreita e a porta larga. Você tem que decidir em qual delas você quer entrar. Jesus aconselhou você a entrar pela estreita, porque é a que conduz para o caminho da salvação. E não pela larga, que é a que conduz para o caminho da perdição. Tá certo? E durante esse tempo todo ele realizou o quê? Ele realizou milagres, ele realizou cura durante seu ministério, porque ele precisava mostrar que realmente ele era Deus, que ele tinha poder. Porque o ser humano, nós como seres humanos, a gente precisa de alguma coisa real, a gente tem que ver muitas das vezes para crer. Então Jesus teve que fazer esses milagres, teve que operar essas maravilhas, teve que curar as pessoas. Não curou todo mundo, porque se ele tivesse curado todo mundo, muito provavelmente ele ia ser conhecido só como Jesus, o milagreiro, né? Ou Jesus, o curador. E ele não tinha interesse nisso, ele quis ser conhecido como o Salvador do mundo, ele quis que as pessoas vissem que hoje você tinha sim condição de alcançar a sua salvação mediante o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Mas o povo, mesmo vendo tudo isso, fizeram o quê, professor? Foram lá e mataram Jesus, né? A gente sabe lá, a gente não vai entrar em detalhes aqui na questão da crucificação, mas a Bíblia lá relata que Jesus foi morto. E foi morto por quem? Pelos homens. Nós, quando eu falo nós, não somos nós hoje, mas a questão do próprio homem, né? Da humanidade em si. Então foi lá e mataram. Ele foi perseguido, né? Durante muito tempo. Por quê? Por fazer o bem. Mas ele morreu para salvar o pecador, que sou eu e você e todos nós, dentro de um contexto mais global, tá certo? Porque todo ser vivo, todo ser humano, ele é pecador. A Bíblia diz que nós só vamos atingir a estatura de varão perfeito quando a gente for arrebatado com o Senhor nos ares, né? Então até lá a gente vai ser pecador. Mas isso não é para ficar triste, não é para ficar cabisbaixo, não é para querer se desviar do evangelho por conta disso. Não, gente. A gente precisa ter essa consciência. Por isso que tem a questão da salvação. A gente vai lá, faz uma coisa errada, se ajoelha, pede perdão a Deus. A gente sente que Deus perdoa a gente, né? Porque Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é tudo isso. Então a gente tem que fazer o nosso papel, vamos dizer assim também. Tá certo? E nós devemos ter consciência do significado da morte de Jesus, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Que ele morreu para salvar a humanidade, né? Porque até então a gente estava todo mundo condenado, né? Estava todo mundo condenado. Aí Jesus disse, não, eu preciso fazer alguma coisa por esse povo, então eu vou morrer por eles para que eles tenham acesso à salvação. O único intermediário, vou falar isso aqui, gente, às vezes pode haver questionamentos e tudo, mas eu vou falar. O único intermediário que tem entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único advogado que nós temos, tá certo? Isso
mediante o que a gente lê na Bíblia e o que nós acreditamos, tá certo? Então, Jesus é o único intermediário que tem entre Deus e o homem, né? Ele é o nosso advogado. Então, se você tiver algum problema, alguma causa, ore a Jesus e peça que ele interceda junto ao Pai sobre aquela sua questão, porque ele é o seu advogado, tá certo? E único, né? Diga-se de passagem. Amém? Então, a gente sabe que ele morreu, né? Professor, Jesus foram lá, mataram Jesus, o povo foi lá, matou, crucificou, beleza. Mas ele ressuscitou, gente. A Bíblia diz que ele ressuscitou, né? Da crucificação, ele foi enterrado lá e tal, colocaram uma pedra lá sobre o túmulo dele, né? E a gente sabe que teve duas mulheres que foram lá, né? Que foi a Maria e a Maria Madalena, foram lá atrás dele e tem a história, né, que o anjo foi lá, afastou a pedra, elas procuraram, ele não estava mais lá. Mas por que ele não estava mais lá? Porque ele ressuscitou. Ele, vamos dizer assim, ele pegou a chave da morte, né? Até então a gente morria e não tinha mais como, não tinha mais jeito. Mas Jesus foi lá e mostrou, disse, não, olha, eu vou ressuscitar para mostrar que o ser humano, mesmo depois de morto, ele pode viver, mas viver em que sentido? De vários, porque a gente sabe que Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Serepta, né? Então, tem várias passagens que falam que ressuscitou o ser humano, sim, de forma literal, né? Por quê? Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ele ressuscitou, né? No terceiro dia, depois da sua morte, no terceiro dia, ele foi lá e ressuscitou, tá certo? E a gente tem que ter a consciência de que ele está vivo hoje. Mas como, professor, que você disse, ele está vivo dentro de mim, dentro de você, através do Espírito Santo dele, foi quem ele deixou. Quando ele foi aos céus, ele disse, ó, eis que vos deixo um consolador, né? Quem é esse consolador? O Espírito Santo, tá certo? Então, isso é motivo para a gente se alegrar, porque ele viveu, ele foi perseguido por fazer o bem, ele foi morto, ele ressuscitou e hoje ele está vivo, sentadinho lá à direita do trono do Pai, tá certo? Então a gente precisa se alegrar com isso, a gente tem que se animar, porque ele está vivo e continua vivo dentro dos nossos corações, se assim a gente permitir que ele, vamos dizer assim, se faça presente em nossas vidas, né? Lá no livro de Apocalipse fala que eis que estou à porta e bato, e aquele que ouve a minha voz e abre, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele é educado, ele está batendo na porta do coração de todo mundo, esperando a oportunidade que você abra e ele entre, para ele vir habitar com você, tá certo? E por último, a gente sabe que Jesus, ele é o Filho de Deus. A gente até falou já anteriormente sobre essa questão, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele nunca se colocou acima do Pai. Então ele é o Filho de Deus, né? A gente sabe que tem Deus, Jesus e tem o Espírito Santo, que foi o que ele deixou aqui para nós. Então a gente precisa ter essa consciência de que Jesus é o Filho de Deus. E nós, professores, somos filhos de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento que a gente confessa o nome de Cristo, a gente recebe o direito de ser chamado Filho de Deus por adoção. Ou seja, Jesus nos adota, né? Mas o Filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. Nós somos adotados. Olha o amor que ele tem por nós, né? De adotar a gente para que nós venhamos, vamos dizer assim, desfrutar dessa comunhão também. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que vão lá, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, compartilhe, deixe seu like e aguardo vocês aí na próxima oportunidade. A gente vai fazer uma pequena oração aqui e vamos encerrar nossa aula de hoje, amém? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que nós venhamos entender o sacrifício que Teu Filho Jesus fez lá na cruz do Calvário, Senhor, morrendo por nós, para que nós não vivêssemos mais, Senhor, uma vida de pecado, Senhor, e nós fôssemos condenados ao inferno. Deus, eu posso dizer assim, porque nós sabemos que existe o céu e o inferno, a porta larga e a estreita. E Tu sempre nos indica a porta estreita, que é a que conduz à salvação. Então, Senhor, continua nos ajudando, nos livrando, nos abençoando. Por tudo eu te peço, te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Galerinha, aguardo vocês aí na próxima oportunidade.